Oi, pessoal. Esse vídeo de hoje é um resumo, quase um supletivo do que nós vimos de Java até agora, lá no início do curso de Programação Orientada a Objetos. Então, a primeira coisa que a gente vai revisitar, são os tipos primitivos de dados. Em Java, nós temos números inteiros, números reais, caracteres e booleanos. Como números inteiros, nós temos o byte, que tem 8 bits, vai de menos 128 a mais 127. Temos ainda o short, que tem 16 bits, e vai de menos 32.000 até mais 32.000. O int, que tem 32 bits, e vai desse número incrível de menos alguma coisa, eu nem tenho ideia de quanto é isso. 1.000, milhão. Então, vocês estão vendo que é uma margem bem grande. E o long, que é ainda maior do que o int. Em relação aos números reais, nós temos o float, que tem 32 bits, e o double, que tem 64 bits. Por que é importante saber? Primeiro, que às vezes a gente vai precisar armazenar valores muito grandes ou muito pequenos, então é ideal que a gente saiba qual é o tipo de dado que a gente vai utilizar para aquela variável. Em relação aos caracteres, nós temos o char, que é só uma letra, um símbolo, um número em formato de string, quando ele tem as aspas, ou a cadeia de caractere, que a gente já conhece, que é uma string. Como tipo de dado booleano, nós temos o boolean. Veja bem, string se escreve com letra maiúscula, o S. O boolean se escreve com letra minúscula, porque ele é um tipo primitivo. Mais à frente, nós vamos conhecer o boolean com letra maiúscula, o double com letra maiúscula e os outros tipos com letras maiúsculas. Mas, por enquanto, a gente entende que esses tipos de dados são os que a gente vai utilizar, tá? Então, como é que eu defino uma variável? Coloco o tipo dela, o tipo de valor que eu vou armazenar nessa variável. Então, int valor, eu estou declarando uma variável do tipo inteiro, que eu não inicializei com nenhum valor, certo? Eu só disse que o nome dessa variável é int. E eu tenho que lembrar do uso do ponto e vírgula no final. Esse ponto e vírgula é o que define que aquele comando ele se encerrou para sintaxe de Java. Outra forma de definir, de declarar variáveis, double, e eu estou aqui declarando mais de uma variável do mesmo tipo double. Então, double taxa, vírgula, e o nome da outra variável percentual, e aí eu finalizo com ponto e vírgula. Mais uma vez, essas duas variáveis, elas não inicializam, eu não disse qual é o valor que ela inicializa, tá? Aqui, nesse terceiro exemplo, nós temos int, idade, igual a 25, ponto e vírgula. Lembra desse ponto e vírgula para quem está com a memória de Python, para não ficar aparecendo sinais de erros de compilação, e na maioria das vezes é porque a gente esquece desse ponto e vírgula. Então, nesse caso aqui, eu defini uma variável de nome e idade, do tipo inteiro, no caso int, que ela foi inicializada com o valor 25. Outro lembrete é que comentários em Java pode ser barra barra, isso é um comentário que só é comentário neste caso que está nessa primeira linha, depois do barra barra. Eu posso usar ainda barra asterisco, colocar várias linhas e encerrar por asterisco barra. E ainda existe outra alternativa de comentário que a gente usa para fazer Java Doc, ou seja, documentários de Java, que a gente coloca barra, asterisco, asterisco. São 2 asteriscos para começar um comentário de Java Doc, se encerrando com asterisco barra. Os operadores de Java são aqueles, os aritméticos são aqueles que a gente já conhece de Python, mais, menos, asterisco e barra para adição, subtração, multiplicação e divisão. Os relacionais, maior, menor, menor igual, maior igual, diferente e igual.
Os booleanos, 2 is comerciais, para representar o and, o i, né? O 2 pipes, que é aquele símbolo que fica no meu teclado, ele fica em cima da barra invertida, e a exclamação para representar o not. Já lógicos, os operadores lógicos, um i comercial, um pipe, uma barrinha em pé, um pipe para representar o and e o or, e o till para representar o not. De atribuição, ou seja, quando eu quero dizer que uma variável vai mudar de valor, vai receber um valor, é um igual só, quando eu digo, a gente acabou de ver, uma variável ano igual 2020, quer dizer que a variável ano está recebendo o valor 2020, lembra de finalizar com ponto e vírgula, mais igual é aquele comando de atribuição onde eu acrescento um valor ao que já tinha, certo? Então, se eu coloco ano mais igual a 2, isso significa ano igual ao ano que tinha mais 2. A mesma coisa para esses outros comandos de menos igual e vezes igual. Então, eu considero aqui que eu vou subtrair do valor que tinha o valor que vai estar depois desse igual, e aqui eu vou multiplicar o valor que tinha com o valor que está depois desse igual. Para representar uma constante, eu coloco o nome da constante com letras maiúsculas, o tipo dela e essa palavrinha reservada, que é final, para vocês em português, final, não tem problema falar final, então é final double p. Eu estou dizendo que tem uma variável p, que é do tipo double, que ela é uma constante. Lembra, constante é aquela variável que não é variável, porque ela é uma constante. Eu não posso mudar de valor, certo? Eu tenho um espaço de memória, que eu estou chamando aqui de pi, que eu vou guardar sempre este valor. Também uso o ponto e vírgula no final. Para fazer a atribuição de valor em cada cadeia de caracteres, eu uso o nome, nesse caso eu estou definindo a variável nome, do tipo string, e ela vai receber como valor esse fulano, entre aspas. Lembra de aspas duplas, tá? Também encerro com ponto e vírgula. Para fazer a aritmética de string, nome igual. Se eu uso o símbolo, o operador de adição, eu estou somando, eu estou concatenando um valor com outro, tá? Também funciona o operador mais igual que a gente acabou de ver de atribuição. Tá, a gente tem um método que é aquele método que vocês conhecem de Python, que é um método de printar, como vocês gostam de usar esse verbo printar, só que ele é um pouco mais confuso, ele é um pouco mais complexo. Ele é system.out.println, abre parêntese, e tem o ponto e vírgula no final, tá? Lembra que o system, ele começa com um S maiúsculo e o resto do nome é minúsculo. Professora, se eu esquecer esse negócio de maiúsculo e minúsculo, faz alguma diferença? Faz total diferença. É fundamental que vocês saibam onde é que coloca maiúsculo, onde é que não coloca maiúsculo. Então, esse método aqui, essa função, funciona para todos os tipos primitivos. Então, int, char, float, double, boolean, string. Então, a gente relembrando um pouquinho de processamento de dados, como se a gente considerasse que esse processamento é o programinha que vocês fizeram em Java. Para imprimir um valor, a gente usa esse método aqui, system.out.println. De novo, lembra do ponto e vírgula. Só que para entrada de dados, ou seja, para receber uma informação digitada pelo usuário, eu vou usar um método que está dentro desse tipo aqui, que é o chamado scanner. A gente vai ver agora. Primeiro, o nosso primeiro programa em Java, que ele é um pouco mais complexo do que vocês estavam habituados a usar lá de Python, que é o Hello World. O Hello World, ele é diferente do que vocês conheciam, porque em Python a gente botava print Hello World e estava resolvido.
Só que em Java, a gente precisa, primeiro, definir uma classe, ou seja, criar uma classe, criar um método chamado de main, que tem todas essas palavrinhas reservadas, e depois chamar um método system.out.println, certo? Lembrando que, extremamente importante, que eu vejo esse erro sempre com vocês. Usar o public class na hora que está criando uma classe, usar o nome da classe letra maiúscula, certo? Se for mais de uma palavra, como por exemplo aqui tem hello e tem world, eu digo a vocês que também coloquem a segunda palavra com a letra maiúscula. Lembrar do separador de blocos, que é abre e fecha chave, certo? Então, aqui abre uma chave, aqui abre outra chave, aqui fecha a primeira, essa chave daqui, e depois fecha a chave do nome da classe. Esse método aqui, vocês só vão entender o significado de cada palavra reservada lá no terceiro bimestre. Por enquanto, vocês têm que decorar public, static, void, main, string, abre e fecha colchetes, args, fecha parêntese e abre chaves. Sem isso, do jeito que está escrito, o programa de vocês não vai executar. Então, nessa revisão, eu espero que vocês treinem muito isso aqui, para depois aprender o que é que faz aqui embaixo, tá? Para usar a entrada de dados, lembra? Esse aqui, ele só vai imprimir essa expressão hello world e fim. Esse programa só vai fazer isso. 3 linhas de código para imprimir essa mensagem. Só que eu quero também receber dados, receber informações. Existem 2 formas de receber informação. Uma que a gente chama via console, certo? E outra que é via interface gráfica. Professor, eu acho massa interface gráfica, eu quero aprender interface gráfica. Não é prioridade do nosso curso de POO aprender interface gráfica. Nossa prioridade é aprender a usar via console. Então, na hora que vocês executarem um programa usando o Eclipse, vai abrir essa visãozinha aqui de console. Se não abrir, vocês vão ter que procurar. Eu acho que é em visão, em view, vocês procurem o console, que aí dá para interagir com o programa. Uma coisa importante, para fazer entrada de dados, eu vou usar uma função que está dentro do scanner, mas para usar esse scanner, eu preciso importar. A gente fazia import lá em Python, então a gente vai continuar fazendo import. O import do scanner é import espaço java.util.scanner, letra maiúscula no scanner e ponto e vírgula no final. Aí, para fazer o uso do scanner, eu vou usar scanner, letra maiúscula, guardo em uma variável, que a gente vai, por enquanto, chamar ela de variável, mas daqui a pouco a gente vai chamar de objeto. E vou usar essa sintaxe com essas palavras reservadas e esses operadores. Igual a new, scanner de novo com letra maiúscula, system.in, system escrito dessa forma aqui, de letra maiúscula, fecha parêntese e ponto e vírgula. Professora, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar isso. Até você entender do que se trata, você vai ter que decorar isso daqui. Para eu fazer para eu receber uma mensagem que o usuário digitou, então eu vou fazer assim, string nome igual ao S, esse S é aquela variável que eu guardei do scanner, ponto next line. Esse next line é um método ou uma função que vai trazer para esse nome, essa variável nome, o valor que o usuário digitar. Ou seja, me deu aí o que foi que o usuário digitou na próxima linha. Então, eu preciso pedir ao S, o S do scanner, a next line, para eu guardar na variável nome. Se por acaso, além da variável nome, eu estou pedindo outra coisa para o usuário, então eu vou dizer que vai ter uma variável que vai ser, por exemplo, neste caso, idade, que é o inteiro. Eu vou pedir igual, eu vou dizer que esse valor, idade, vai receber
S de novo, é aquele S do scanner, gente. Ponto nextInt. Eu estou dizendo, me dê aí o valor inteiro que o usuário digitou, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um programinha bem simples, que ele não é mais o Hello World, eu deveria ter mudado esse nome aqui. Ele não foi feito em 2015, eu deveria também ter mudado essa data, mas que, veja bem, tem um import do scanner, tem um comentário que eu coloquei, e a partir de agora eu espero que vocês também coloquem os comentários nos códigos de vocês, com o arroba nome do autor, ou seja, eu coloco aqui autor e o nome do autor, arroba date com a data que foi feito esse código. E aí vem public class, o nome da classe em letra maiúscula, public static void main, todo o nomezinho do main bem certinho. Se você estiver usando uma IDE como Eclipse, como NetBeans, tudo isso vai ficar numa corzinha certa. Vocês estão vendo que está em destaque as cores. Se por acaso você colocar o static com letra maiúscula, a IDE vai acusar erro, tá? Eu coloquei aqui um exemplo com comentários explicando cada coisa. Então, barra, barra é um comentário de uma linha. A variável S representa o objeto do tipo scanner. Então, aqui, scanner S recebe um objeto do tipo scanner. Aí eu estou dizendo assim, vai aparecer na tela, qual o seu nome? Então, eu estou usando o método system.out.println para escrever essa mensagem na tela. Para eu ler o valor do nome do usuário, eu faço string nome, ou seja, eu vou guardar numa variável nome o valor que retorna do método nextLine do scanner. Mais uma vez, escreve uma mensagem na tela, qual é a sua idade, e eu vou guardar na variável idade, que é um int, o que retorna do método nextInt do scanner, qual o seu salário, é uma nova mensagem que vai aparecer, e o que vai retornar dessa função nextDouble, eu vou guardar numa variável chamada salário do tipo double. E aí eu escrevo no final tudo que foi lido, system.out.println, nome, ou seja, o que foi lido, o nome que foi lido foi digitado pelo usuário, mas eu estou concatenando com essa string tem, depois eu concateno com a variável, o valor que está dentro da variável idade, concateno novamente com a string anos e possui salário de, concateno com o valor que está no double e concateno com uma string ponto. Professora, lá em Python, se a gente fizesse isso indentado desse jeito, já ia ser estranho, já ia dar erro. Em Java, o que define o início e o fim de um bloco, relembrando, é o abre e fecha chaves. Outra coisa importante, se você quiser saber quais são as funções que tem em determinada classe, você vai usar o que a gente chama de API de Java. É um documento, uma biblioteca, que tem toda a documentação de Java do que foi criado até agora. A gente ainda vai aprender a criar novas classes, mas o que foi criado até agora e está lá no Java, a gente vai encontrar na API. Então, vocês acessem, se vocês botarem no Google API Java Scanner, vocês vão descobrir quais são os métodos que tem no scanner. E é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou revisar com vocês a estrutura de condição if. Tchau!